Quando eu falei dos meus sintomas, do meu diagnóstico, um deles falou assim para mim: você? Burnout? Depressão? Como assim? Sim, antes de ser uma psicóloga, uma mãe, uma filha, eu sou um ser humano que tem momentos, a Elo sabe bem disso, e a Elo fala muito isso, a Elo Nutri, como perder peso se a gente está dilacerada por dentro. Tem coisas que acontecem no nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos filhos, que não dependem da gente. Não importa quantos títulos a gente tenha, somos seres humanos. Se vocês conhecem, recentemente, o Bruno Soalheiro, que falava muito sobre o psicólogo empreendedor, e estava concorrendo à cadeira de conselho, de presidente do Conselho Regional de Psicologia. Ele se suicidou com 40 anos, e exatamente na idade que a mãe dele se suicidou. Então, ser psicóloga não me deixa imune a não ter depressão, a não ter burnout, mas me qualifica a buscar recursos, né, e ter uma melhora antes. Mas eu estou aqui como psicóloga para dizer para vocês o seguinte: faça uma imagem mental do cérebro da gente. Não é todo encaixadinho assim? Perfeitamente encaixado. Isso significa que quando tem uma ruptura, né, eu posso fazer psicoterapia. Eu estou aqui fazendo dobradinha com a Dani, com a Mari, que é instrutora de yoga, minha professora de respiração. É muito importante. Quantas vezes a Mari falou: respira fundo, centra naquilo que você tem de melhor, e é muito válido. E nas minhas crises de ansiedade, foi isso que me salvou. Mas eu precisava de voltar a esse equilíbrio, a esse funcionamento normal. Eu precisei tomar remédio. Eu estou tomando remédio. E eu não sou contra. Nós temos uma medicina avançada e que eu acredito nela. Porque ao invés de gastar 2 meses em tratamento, eu gastei 15 dias, eu já estava bem com os meus remedinhos que a psiquiatra me indicou. Graças a essa medicação, eu saí muito mais rápido. E por isso, Michele, vai lá contar a tua história para inspirar outras mulheres. Isso combina com você? Olha aqui. Juntas somos mais fortes. Mulheres juntas se curam. Então, eu estou aqui para dizer para vocês que a respiração me salvou nos meus momentos de crise de ansiedade, mas o remédio também foi um aliado. A Mari vai falar a importância da combinação dos tratamentos, né? E aí, a Michele pediu que eu falasse, né, de estresse, ansiedade e também, né, de depressão, porque é o que a gente mais escuta. Quando eu coloco estresse, excesso de presente, é a metáfora, né? Não é o excesso de presente. Muitas aqui, de repente, né? Ou tomara que quase nenhuma. Sabe quando você acorda já cansado? Vocês já passaram por isso? Né? Então, existe um processo físico. A gente está falando que quando a pessoa está nessa abertura aqui,
existe uma liberação enorme de adrenalina e cortisol. E isso, quando liberado continuamente, a Elo entende muito bem disso, temos outros profissionais de saúde aqui, quando é derramado continuamente, né, e não tem ali a medicação, a gente fica em estado de alerta constante, né? A impressão que tem é que a gente vai explodir a qualquer momento, né? O que causa, né? Vários são os motivos, seja trabalho, problemas na família, problemas de relacionamento, de casamento. Agora, para sair, é isso que eu falei para vocês, tem que ser um conjunto de coisas. E a Mari vai falar logo depois de mim, porque eu não vou aqui ficar falando, né, do que a gente pode fazer para combater, porque essa é a fala dela. Então, excesso de presente faz parte, né, mas nós também temos o manejo para sair. Aí, nesse caso, eu trouxe uma imagem, um videozinho que retrata bem sobre estresse. E a reflexão a gente faz logo na sequência. Lindo, né? Então, o estresse não é escolha, mas ficar nele, né, é escolha, né? Eu escolhi sair disso, eu contei com ajuda, e só saí porque eu tive a ajuda de pessoas muito importantes, a Mari, a Nath, né, Nath, que falava, você está muito chata hoje. Depois ela vai ficar brava comigo. Então, por que eu trouxe esse filme? Eu imagino que todas aqui já assistiram a esse filme. Porque quem assistiu viu que ela era uma executiva bem-sucedida, estava bem casada e se pegava assim, por quê? Eu atendi recentemente uma mulher que falava assim, o que está errado comigo? Sou bem casada, tenho um bom trabalho, meus filhos estão bem. Por quê? Eu espero que ninguém tenha passado por isso, mas é uma reflexão muito válida. E por isso que eu trouxe o tema aqui. Quando a gente fala da depressão, não é a metáfora do passado, aquela pessoa que se prende lá no que aconteceu. E aí, honrando a Michele fala muito isso. Enquanto a gente não buscar cura, enquanto a gente não buscar a raiz, né? Por isso existem tantos profissionais, né? Às vezes, a cura, a ressignificação e a transformação vai vir quando nós pegarmos a chave. Às vezes é lendo um capítulo de um livro, independentemente de qual seja, que a gente vai falar, se essa pessoa passou por isso, eu também vou passar. Como psicóloga, eu quero muito falar isso aqui. O consultório está cheio de mulheres, né, que lá atrás, principalmente da minha geração, aqui perto dos 50! Perto dos, né, chegando nos 50. Então, assim, o consultório está cheio de mulheres que falam assim, eu ainda remoo
que eu saio disso é mais forte do que eu. E o pior não é isso, é que se a gente não se cura, a gente vai passar para os filhos, para as filhas. Então, a Lise, eu fiz um desafio com ela recentemente, e ela falava sobre isso. Não adianta investir na naturopatia. A Michele fala muito sobre isso. Então, assim, busquem profissionais, ressignifique, se reconecte para você se sobressair e viver uma vida melhor. E a ansiedade, por si só, quando a gente pensa em ansiedade, a gente não pensa que é uma coisa positiva. A Érica outro dia falou: amiga, me desculpa, mas eu não foquei no WhatsApp, não vi suas mensagens, porque eu tinha que focar na prova. E como eu voltei para a faculdade agora de psicologia, eu preciso focar e quero me sair bem. É uma ansiedade que vem para nos ajudar. Isso é positivo. Agora, se é em excesso, vocês concordam que não é o correto. E não tem como mostrar, não deixar de mostrar isso aqui para vocês. A crise de ansiedade da nossa querida... Então, para a gente fechar aqui sobre a ansiedade, ela teve uma crise de ansiedade e a amizade que ela tinha foi muito importante ali, mas, de novo, né, quando a gente está em crise de ansiedade, estado de alerta constante, o que se sobressai? O medo. E, às vezes, o medo, a gente precisa de pessoas, de anjos ao nosso lado que nos ajudam. O que influencia, né, nos transtornos mentais? Um padrão de beleza inalcançável que as pessoas percorrem o tempo inteiro, pressão no trabalho, consumismo, carregar carga que não é nossa. E vocês concordam que é um tabu, às vezes, falar? Antigamente, se você tinha uma pessoa com transtornos, eu sou doido? De jeito nenhum. Mas até hoje, nossa, mas você está indo na psiquiatra? O que você tem? Pelo amor de Deus, né? E no trabalho, então, a gente não fica com medo de fazer valer o nosso atestado médico, mas não é correto. Né? Se nós estamos aqui no evento do Mulheres em Movimento, é para a gente se encorajar e ir atrás da ajuda profissional, qualquer que seja. Agora, também, se nós estamos aqui, a gente precisa entender que não é levanta daí, Flávia, de novo com essa historinha, eu vou contar para vocês uma história da filha de uma paciente. Ela tem 55 anos, mais ou menos, e ela falou assim para mim: eu vivo apegada no dia que a minha mãe saiu de casa e não voltou mais. E aí ela vai reviver e remoer essa história. Ela, antigamente, né, se ela tem 50 anos, né, imagina, as mulheres casavam cedo e elas... o sintoma da esquizofrenia, por exemplo, ele começa a aparecer ali por volta dos 30, 40 anos. Essa mulher com problemas e transtornos mentais, e o diagnóstico era esquizofrenia, ela saía. E ela não tomava remédio, não tinha acesso a uma boa saúde, foi embora. E aí, o que o pai fez?
pegou as 3 filhas, uma para cá, outra para lá, outra para lá. E aí a minha paciente falou assim, eu fui teoricamente mais sortuda, porque era uma família de uma religião XPTO. E ele abusava de mim, mas não abusava com penetração, mas é pior o que eu vivia. Então, vamos dar voz às mulheres que estão do nosso lado. Mulheres juntas se curam. E existe, não deixa para lá, vai atrás da ajuda que vocês precisam. E eu quero fechar o nosso momento aqui te falando sobre saúde mental com uma... Pri, você me ajuda a distribuir? Não é amarelo, porque nós somos douradas. Então, vocês vão ver um mimo que eu trouxe para vocês, para a gente falar de fatores de proteção. Os meninos também querem. Eu tenho mais na bolsa. Eu sempre digo para as pessoas que me procuram, psicologia, sessão de psicologia é muito caro, Luzia. Não é todo mundo que pode pagar. Tem nas universidades, gratuitamente. Tem mulheres, profissionais que atendem, tem grupos de apoio, mas tem que ser os profissionais especializados. Todas ganharam? Vocês viram? Eu vou pegar só para mostrar. Eu vou só para mostrar. O nosso símbolo, o Júlio ganhou, o nosso símbolo do Setembro Amarelo é dourado. Quem de nós, finalizando a fala de saúde mental, a gente precisa criar momentos, a Mari vai falar, vai aprofundar nesse tema, de momentos para nós mesmas. Por isso, os sachê de chá são variados, cada uma ganhou uma. E tem um docinho também, porque nós merecemos, não merecemos, meninas? Agora, eu quero que vocês peguem esse cartãozinho. Aqui está escrito, não se preocupe com o passado ou o futuro, viva o presente. Com carinho para vocês. Eu quero que vocês escrevam em qualquer lugar, na frente ou no verso, a resposta para essa pergunta que eu vou fazer para vocês. E eu vou dar exemplos aqui. Para vocês, para cada uma de vocês, Tati, Vanessa, Flávia, Alê, Mari, Van, qual é o maior poder que vocês acham que vocês têm? Exemplos. Vai ter pessoas que vai falar assim, meu maior poder é o de mãe, porque todo mundo me conhece porque eu sou uma ótima mãe. Outros vão dizer assim, o meu maior poder é o autoconhecimento, porque esse ninguém tira de mim. Outros vão falar assim, é a paz, porque quando eu estou com paz, eu passo isso para todas as pessoas que chegam a mim. E outras vão colocar assim, o maior poder que eu tenho é o do trabalho, porque minha energia é masculina e eu faço e aconteço. E não tem problema. Um minutinho para vocês escreverem qual é o maior poder que vocês têm. E não tem certo ou errado.
Eu acredito que todas escreveram para a gente finalizar aqui. Independentemente do que vocês escreveram nesse cartão, eu quero dizer que o maior poder que nós temos é a escolha. E se você colocou qualquer outro poder, exerça a escolha para o poder que você tem. Porque nós, mulheres em movimento, né, não paramos. O movimento da nossa vida é o que nos faz diferentes. Então, eu quero dizer mais uma vez, foquem no aqui, no agora, porque o passado já passou, não adianta, não vai voltar. E o futuro, vocês concordam que é o agora que vai reverberar lá na frente? Então, meninas, muito obrigada. Foi um prazer.